Olá, amada igreja. Mais uma vez é muito bom poder transmitir a palavra do Senhor a todos vocês. Eu tenho uma pergunta bem séria. Na realidade, eu tenho várias perguntas a serem feitas neste dia, ou nesta hora, neste minuto. Uma delas é: os filhos têm atrapalhado a tua comunhão para com Deus? Os filhos têm sido um estorvo na tua vida? Eles têm atrapalhado o relacionamento teu íntimo para com Deus ou para com os irmãos próximos? Você tem dado desculpa? Eu tenho filhos pequenos, então é por isso que eu não posso participar, ou algo assim. Tá frio, então eu não posso sair com os meus filhos, eles podem ficar doentes. Se você tem agido desta forma, cuidado. A maioria das vezes, quando as coisas atrapalham na nossa vida, uma das coisas em que nós fazemos é pedir a Deus para que tire aquilo em que está nos atrapalhando. Por que não fazemos isso com nossos filhos? Bem, porque amamos, que queremos o bem-estar deles e o melhor para cada um deles. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos a nossa imagem daquilo em que fora criado por Deus através de nós. E é por isso que nós não queremos com que o Senhor nos tire os filhos. Pelo contrário, que o Senhor nos dê filhos abençoados por Ele. A palavra do Senhor diz lá em Salmos capítulo 127, versículo 3 a 5, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. O interessante é que filhos, para nós, muitas vezes realmente atrapalham. Principalmente quando se trata de fazer a vontade de Deus. Mas não deve ser assim. Filhos devem ser algo assim como está escrito ali em Salmos, a herança do Senhor. Mas para isso, nós precisamos também tomar algumas atitudes e ter a consciência de que os filhos foram confiados a nós para que nós possamos fazer deles também um exemplo a este mundo tão perdido. Filhos não são dados por Deus para nossa vergonha, mas sim para serem abençoados e abençoarem depois. Em Salmos capítulo 37, versículo 25 a 26, lá diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Você tem sido generoso? Você tem feito aquilo que precisa ser feito para que seus filhos possam ver em você um homem de Deus ou uma mulher de Deus? O que você tem feito para demonstrar o amor de Cristo Jesus à sua família, a seus filhos? Nós temos que estar sempre prontos a demonstrar a nossa vida como um exemplo vivo para aqueles em que estão à nossa volta. Nada melhor do que levar a nossa vida para ser um exemplo para os nossos filhos. Os filhos vão seguir os passos dos pais. Se os pais são negligentes com a palavra do Senhor, eles também o serão e serão para a vergonha dos pais. Se os pais são pessoas firmes, honestas, sinceras e extremamente tementes a Deus, eles também serão, e assim serão uma bênção e serão para o orgulho dos pais. Os filhos devem ser ensinados pelo Senhor para que tenha paz. Ou seja, como eles poderão ser ensinados pelo Senhor se você mesmo não vive uma vida correta perante Deus? Uma vida perante Deus honesta, sincera e extremamente temente a Ele. Nós devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor através daquilo em que eles veem em nós. Se você não demonstra isso em vida, não pense que com palavras você vai conseguir demonstrar a eles a necessidade de terem que servir ao Senhor nosso Deus. Pelo contrário, eles se deixarão dominar por qualquer vento de doutrina ou qualquer ideologia em que esteja diante sendo oferecida pelo mundo. Em Isaías capítulo 54, versículo 13, ela diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Quando nós instruímos e ensinamos o caminho do Senhor, nós temos paz. Quando somos negligentes nisso, nós um dia pagaremos o preço em não ter paz e não ver que nossos filhos são uma bênção. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 7, ela diz assim: que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem que estar presente na tua vida dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para que teus filhos também aprendam a ter a palavra do Senhor acompanhando a sua vida. Do contrário, será uma decepção para vocês, pais. Tenho orgulho dos filhos em que Deus me deu e sei o quanto foi difícil criá-los, mas sei também o quanto seria mais difícil se eu não tivesse instruído eles dentro da palavra do Senhor. Hoje colho dos frutos daquilo
aquilo em que com dificuldade consegui incutir na mente e no coração deles. Devemos orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. Orientar não quer dizer obrigar. Orientar não quer dizer você faça, senão você apanha. Orientar é estar junto, mostrar detalhes, vida a vida, hora a hora, minuto a minuto. Não perder tempo, mas investir tempo nos filhos para que eles possam ter uma vida plena, junto com o Senhor. Mas como fazer isso? Como você consegue fazer ou educar os filhos nos caminhos do Senhor se você mesmo não consegue andar neste caminho? Você não é persistente. Você se deixa levar por qualquer dificuldade. Se está um pouco mais frio, você fica em casa. Mas não é assim que devemos viver. Nós devemos estar sempre dispostos a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso doa em nós. Princípios devem ser estabelecidos dentro da casa, dentro do lar. Mas se você não segue princípios cristãos, como você vai ensinar os teus filhos a andar dentro destes princípios? Vou deixar para ensiná-los depois que tiverem uma certa idade. Perdeu os teus filhos. Perdeu para o mundo. Em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irritar os filhos não é quando você bate neles e eles ficam bravos porque você bateu ou porque você disciplinou. Irritar os filhos é de você não ter ensinado aquilo que precisava ser ensinado. E assim, eles terem dificuldades na vida porque não aprenderam dos pais em como viver. Nós fomos criados em famílias disfuncionais e Deus quer nos fazer funcional. Quer fazer de você pai e mãe. Pais em que realmente venham a trazer a paz dentro de casa e a certeza e a segurança de que o Senhor está em tudo aquilo em que for feito. Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não podemos deixar os filhos tomarem conta da vida deles por si mesmos, a não ser que eles já tenham idade para decidir. Mas enquanto eles estiverem numa idade em que eles precisam da nossa orientação, nós devemos sim disciplinar, mesmo que com vara. Dói mais em nós do que neles. Muitas vezes choramos juntos, mas ainda assim nós temos que discipliná-los. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 13, versículo 24, lá diz assim: quem nega castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O amor está na disciplina também, não só em dar carinho e tudo aquilo em que ele quer. Muitos pais já vieram para mim perguntando onde foi que erraram, pois deram tudo a seus filhos. Os filhos não querem tudo, querem realmente a disciplina e a ordem, e querem o teu amor sendo demonstrado na educação em que você der a eles. Se você é uma pessoa acomodada em casa e que não quer saber de nada em relação à disciplina de seus filhos, saiba que hoje você pode estar tranquilo, mas logo eles tomarão entendimento da sua negligência e da sua hipocrisia e assim tomarão conta de querer explicações em relação àquilo em que não fora dada a eles, uma educação decente. Quando olhamos para as questões bíblicas em relação à educação de filhos, sabemos que não é fácil, mas sabemos que temos o nosso Deus ao nosso lado e Cristo Jesus para nos auxiliar nisso. E o Espírito Santo está ali para nos orientar e nos dar a certeza de como devemos educar os nossos filhos para que andem nos caminhos do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 8 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não são disciplinados, aí a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você tem filhos que são legítimos e mesmo os adotados, ainda assim são teus filhos e precisam ser disciplinados para que andem corretamente na face da terra. E assim, seja um exemplo e um orgulho para você, e não uma vergonha. Que Deus te abençoe nesta etapa, neste caminhar, e que você possa ser orientado por Deus em fazer a vontade dEle. Mas não use os filhos como desculpa para que você venha se acomodar em sua casa ou em seu trabalho. Eles não têm culpa, não nasceram para levarem a culpa da nossa negligência ou da nossa hipocrisia. Que Deus te abençoe nisso, e que você reconheça de que você como pai, como mãe, você tem responsabilidades para com seus filhos, e eles serão uma bênção do Senhor. Que Deus te abençoe.